Olá, minha gente! Vamos começar mais um episódio do Viva Beleza Maior. E hoje eu tô com uma convidada aqui super especial, a Padma, que é psicóloga e facilitadora de trabalhos de grupos de autoconhecimento. Inclusive, eu conheci ela na Índia, nessa minha busca interna, né? A gente se bateu por lá. Oi, Padma, tudo bem? Oi, Tice, tudo. Muito obrigada pelo convite. Bem feliz de estar aqui. Ai, obrigada a você por estar aqui, se abrir, né? Querer se abrir para falar um pouco mais da sua sabedoria, do que você sabe. E, bom, me fala um pouco assim da sua jornada para as pessoas te conhecerem um pouco melhor. Tá. Bom, minha jornada é longa. Eu comecei assim fazer terapia muito novinha, então eu tenho de autoconhecimento, eu tenho já mais de 40 anos de autoconhecimento e de experiência profissional 30, porque eu também comecei a fazer estágio bem novinha. Quantos anos, mais ou menos? Eu comecei a fazer estágio com 19 anos, hoje eu tenho 49, então eu comecei com 30. Eu entrei na faculdade com 17 anos, em psicologia. E, e meu pai, ele é muito buscador, então ele sempre incentivou o autoconhecimento, então isso sempre, né, sempre foi um alimento. Então, a minha jornada começou com meu pai, E, quando eu tinha mais ou menos assim uns 7, 8 anos, ele começou a falar sobre intuição, ele que me ensinou sobre a sabedoria interna, e aí tocava o telefone, eu não podia atender, eu tinha que tentar adivinhar quem era, para ir treinando a sensibilidade. E ele foi me treinando, né? Então, assim, sério. Nossa, gente, mas assim, que pai é esse? Pois é, pois é. E um pai que me ajudou muito, porque também quando eu fiquei adolescente, ele mostrou um quadro que tinha uma frase do John Lennon: já estive em vários lugares, mas só me encontrei em mim mesmo. E aí ele falou: esses vários lugares foram as drogas, e o único lugar que ele se encontrou foi dentro dele. E aí isso apertou aqui um play mesmo para eu começar a querer me conhecer, né? Então eu sinto que eu sou uma buscadora de mim mesma, e tudo que eu aplico, assim, eu sempre testo comigo antes. Então, eu tenho várias formações. Eu sou formada em psicologia, aí eu tenho algumas formações de trabalho corporal, então, desde pulsation, renascimento, onde trabalha a vitalidade, porque tudo que nós passamos está registrado no corpo. Então, pela minha prática e minha experiência comigo, eu fui vendo que às vezes só ficar falando não adiantava, tinha que ir lá e chegar no corpo. Então, fui fazendo essas formações na linha junguiana também, que estuda inconsciente coletivo, os arquétipos, ancestralidade. E atualmente eu estou no meio de uma formação em constelação familiar, que eu estou amando, encontrando muitas respostas. E eu acho que eu estou fechando aqui meu quebra-cabeça, mas não sei, né? Pode ser que venham mais coisas no Está futuro. estudando para também aplicar? É, Ah, estou fazendo uma formação para trabalhar também com constelação familiar. E está sendo muito rica, assim, muito rica, porque completíssima. às vezes eu via que as pessoas que fazem trabalho comigo, elas faltava alguma coisa para dar essa virada. E sendo bem honesta, eu comigo também, mesmo trabalhando com isso, tinha algumas questões que assim, pá, putz, o que que falta aqui, sabe? Faltava tinha um desencaixe. E aí eu tô encontrando esse encaixe na constelação familiar, então tô amando. E eu acho muito legal, porque assim, o que que eu tô aprendendo, né, nesse processo de aprendizado? Que quando tem uma coisa que é muito grande pra gente, que a gente fala, nossa, eu não dou conta de transformar isso, eu não consigo, não é uma incapacidade, é porque isso tá no nosso sistema familiar.
Vem Então, da isso ancestralidade. já vem. Então, às vezes, isso está lá no bisavô, que passou para o avô, que passou para o pai, que chegou na gente. E, e se a gente não olha, a gente não tem como, porque a gente fica dando soco e em ponta de faca. E aí fica só se machucando, fica uma sensação de uma incapacidade, fala, nossa, eu já fiz de tudo e nada adianta. E às vezes está faltando a gente se harmonizar com a nossa ancestralidade. E a constelação ela traz muito isso. Muito, muito isso. Fátima, conta pra gente o que é essa tal da criança ferida interna. Então, essa criança ferida interna, nós chegamos aqui no mundo com muita necessidade de um amor exclusivo. E ninguém pode oferecer isso. Nenhum pai, nenhuma mãe, por mais que tenha muito amor, esse amor exclusivo é impossível, Não existe isso. porque não existe. Não Mesmo que queira existe. acreditar que a nossa família é perfeita, ela não é, né? Não é. Tem muita E gente que fala, também não, mas a minha família é muito maravilhosa. Minha mãe é incrível, meu pai é muito lindo, maravilhoso. Mas não é bem assim, né? é também, Mas porque aqui a Terra é a dualidade, sempre tem os dois lados. Assim também, quem acha que a sua família é a mais horrível de todas, também não é, não porque é. também tem beleza. Só que como a gente chega nisso, a gente vai recebendo e tem sempre assim três principais choques que nós recebemos quando crianças, que não tem jeito. Ou os pais brigam, então nós estamos expandindo a nossa energia naquele momento de prazer, de alegria, e de repente você não sabe o que você está fazendo errado, o que você está aprendendo. Aí os pais brigam. Eu vou dar um exemplo aqui bem prático de um dia que eu acertei com a minha filha, porque eu também errei, minha filha também tem criança ferida, porque eu também acertei e errei, né, nessa dualidade da Terra. Mas a minha filha, um dia eu cheguei na sala e ela estava no meio da cortina, pendurada. E a hora que eu olhei ela lá no meio da cortina, eu tive um discernimento aquele dia de perguntar: filha, o que que você está fazendo? Circo! Estou fazendo circo! Porque ela tinha assistido uma apresentação de tecido. Ai, meu Deus. Eu falei, filha, aqui não é o circo, essa cortina pode cair. Então, tem um lugar para você fazer aula. Ah, então eu quero. E ela foi e fez tecido durante muito tempo e muito prazer nesse tecido, porque realmente isso tocava o mundo interno dela, né? Então, isso um caso de sucesso. Aí, mas assim, então eu trouxe esse exemplo porque eu poderia ter chegado e ter berrado com ela. Filha, sai dessa cortina já! E ela teve prazer com aquele tecido, porque assim a gente vive, né, expandindo a nossa energia. Ela ia cortar, ali eu já ia ter machucado. Então pode ser que ela nunca mais ia para o tecido, e se ela fosse, ela sempre ia ter um medo. E o que que nós fazemos quando nós somos criança? Um mecanismo nosso. Nós generalizamos. Sim. Então, a minha filha, ela não ia pensar assim, quando eu estou na cortina, eu levo bronca. Ela já ia ter generalizado, quando eu estou no momento de prazer, expandindo a minha energia, é errado. Nossa. Criança ferida. A criança foi ferida desse jeito. Aí uma segunda forma, Em cada coisa na vida. em cada coisa, vem essa memória, vem essa crença, vem Olha essa que memória maravilha. corporal da criança que foi ferida na sua espontaneidade. Uma, um segundo fator, né? Uma segunda forma que causa é quando a mãe vai para a vítima, a mãe ou o pai ou os educadores.
né? Não é só a mãe também, coitada da mãe. Então a criança tá lá na cortina, no exemplo da minha filha. Aí eu chego e falo: filha, eu paguei tão caro nessa cortina, você tá estragando a cortina da mamãe. A mamãe tá ficando muito triste com isso que você tá fazendo. Que feia! Veio, eu sou do mal, sei lá, né? As associações que a criança vai fazer. Quando eu tô sentindo prazer, eu deixo as pessoas tristes. É. E aí, um terceiro é quando os pais tiram a energia. Então, por exemplo, eu chego lá, minha filha tá lá, e eu viro as costas e saio. Ela vem falar comigo, eu paro de falar com ela. Também associa. E aí nós ficamos presos nessa criança ferida com esse conjunto de crenças errôneas e limitantes e passamos a projetar isso no mundo. E aí a gente está com esse conjunto de crenças, a gente começa a acreditar nisso, a criar nossa realidade com isso e vivemos assim no mundo da criança ferida. Mas então quer dizer que todo adulto nesse mundo tem uma criança ferida. Isso é um fato. Sim, sim. Todo adulto tem uma criança ferida, que é a criança. Como que a gente percebe que a gente tem uma criança ferida? Quando a gente não está conseguindo se relacionar positivamente, ou quando a vida não está fluindo profissionalmente, financeiramente, ou com os amigos, ou com a saúde, ou no bem-estar. Porque às vezes tem pessoas assim que tá tudo muito bom, a vida tá toda perfeita, mas ela não consegue relaxar. Ela não consegue ir para a rede e olhar para a natureza. Então significa que ela tem a criança ferida e que ela tá correndo da criança ferida. Exato. Tá tudo dando certo na sua vida. Como que você abre, como é que você entende isso? Tipo assim, tá dando, eu não tenho insatisfação na minha vida. Eu acho que então vem da parte de você não estar feliz internamente com você mesmo. Nesse caso, Você não tá em paz, você não você faz. não tá conseguindo desfrutar a sua vida, ou você não tá conseguindo se relacionar. Porque às vezes também a pessoa até desfruta. Lembrei aqui de um caso de uma pessoa que ela até desfrutava, mas não conseguia se relacionar. Em Relacionamento alguma área ou todas as áreas também pode rolar, né? pode. Tem pessoas com a vida inteira travada porque não tá ali cuidando da criança ferida, né? Tá se anestesiando. Na questão do relacionamento, quando se tem um relacionamento existe o abusador e a pessoa que é abusada, submissa, quer dizer que esse é o relacionamento que você fala que não dá certo? Tipo assim, que não consegue se relacionar ou que dá alguma Sim, insatisfação é criança ferida com criança ferida se relacionando? se relacionando. Sim, entendi. E que não quer dizer que sempre, tipo assim, por exemplo, sei lá, não quer dizer que só pelo fato de entender isso, não aconteça isso durante a nossa vida. Pode ser que se a gente não tiver alerta, pode ser que caia, certo ou não? Sim, sim, cai. Porque assim, eu não conheço ninguém que viva totalmente no adulto. Porque nós temos dores emocionais. Consciente, tem horas que você vê, você fala, caí. Cai. Sim, Como assim? imagina. Quem nunca tem que ter uma DR? Eu trabalho, eu sou psicóloga, né? Trabalho com isso. Meu marido trabalha com meditação, com presença. Vira e mexe, tá lá nossa criança fazendo DR. Não tem jeito, porque nós temos um corpo emocional que nós não enxergamos. E esse corpo emocional, ele é muito machucado. Então, nós vamos curando partes, mas a gente cochila, a gente volta para essa criança. Então, não tem jeito. Mesmo super desenvolvido lá, você estudou tudo, já tá no Uhum. mestrado, já tá dando aula. Sim. É E bom tem saber. coisas que a gente já sabendo, a gente pega a criança no colo.
Por exemplo, né, tá lá num grupo de amigas, de repente você entra lá no Instagram, você viu que 2, 3 se reuniram e não te convidaram, postaram lá que elas estão juntas. Não tem como não doer, não ficar com ciúmes. Falar, ai, que lindas, elas se encontraram e nem me chamaram, que belas. Adoro, beijos. E dói, mas aí quando a gente tem essa consciência, a gente pega no colinho, né, nossa criança e fala tudo bem, tá tudo certo, tudo bem doer, dou Fingir que tá desculpa, gritando aqui, né? eu cuido de você. Que esse é o ponto, porque nós temos medo de sentir nossa criança, Então, porque lá na infância quando a gente tá ali, sente essa dor, nós precisamos criar mecanismos de defesa para entorpecer, porque tudo nós sentimos pelo corpo. sim, Então, se eu fosse sentir essa dor emocional ali na minha infância, eu teria ou morrido ou ficado louca. Então, os mecanismos de defesa, eles são saudáveis. O problema é que hoje, na vida adulta, eu já tenho corpo para sentir. Então, eu posso pegar minha criança e sentir, mas nós ficamos com a memória da criança. Então, é muito normal, quando abre um trabalho de cura da criança interna, vir sensações de assim, nossa, eu vou morrer, ou eu vou enlouquecer. Mas é uma passagem. Daqui a pouquinho alivia. mas é um processo que faz na terapia, faz nesses processos de grupo de autoconhecimento, né, que imersões e etc, mas que é o tempo todo, né, também. Você consegue ir forte naqueles momentos, mas na vida você tá abrindo ali, você tá sentindo determinados, principalmente desafios da vida, assim, que você encara, ou eu tô errada? Porque eu sinto isso, pelo menos. Sim, não, eu também. Eu sinto isso direto, direto. Exatamente. Inclusive, começar a falar, começar a fazer live, Sim, essas coisas, só sim, sentia. sim, sim, direto. São grandes desafios mesmo, porque a criança tá lá, ai, socorro, né? E quais são E os principais pensamentos dessa criança ou sentimento? geralmente atrás de tudo tem medo, tem vergonha e raiva. Geralmente, medo, vergonha e raiva. Sinto que são os principais. Eu sinto que a gente faz qualquer coisa para não passar vergonha, não é? Nossa, qualquer coisa para não passar vergonha. Com medo de julgarem? Porque a vergonha, ela é um sentimento aniquilador. Parece que ela entra mesmo assim, empurrando a gente para dentro da gente, assim, já. Ela acaba virando uma carrasca, né, interna. E o medo de julgamento, medo de crítica, medo de não corresponder, medo de não gostarem. E E aí as raivas, né? é difícil de crescer, né? Como é que é tipo, eu realmente, eu posso falar por mim, assim, eu só comecei a entender que eu precisava encarar esse medo e atravessar esses desafios, entender, cara, eu não vou morrer ali. Sim, sim. Eu preciso estudar, eu preciso me preparar e tudo mais, mas assim, isso que está acontecendo dentro de mim é a minha criança, né? Isso. Claro, eu acho que é muito essencial. Mas me fala os pensamentos que mais assim você escuta das pessoas que você, né, seus clientes. Não vou conseguir, não vão gostar de mim, não vai dar certo, não posso e não mereço. O não merecimento, por causa da ferida também infantil, é muito grande. Sentir que não merece brilhar. Também não podemos esquecer aqui da culpa. A culpa também é um veneno. Né? É a cerejinha do bolo, né? Cereja do bolo. A culpa mesmo do sucesso, de brilhar. E aí nisso a gente vai se enroscando aqui em auto boicote. Eu posso fazer uma pergunta, por exemplo. Eu consegui, tá, uma das coisas que eu mais tinha medo, que minha criança mais
temia era, por exemplo, falar aqui no Zoom, postar, colocar minha cara no jogo, né? Falar, tentar falar bem, expressar bem, né? E eu acho que tem a ver com a minha crença, né? Que é de ser burra, de não ser capaz, de que não serve, não sirvo para nada. Essa é a minha criança, mais ou menos, né? Isso, então, tudo na minha vida que envolve estudo, se desenvolver em qualquer aspecto, né? Principalmente intelectual, estourava. Então, quando eu consigo fazer, no momento que eu consigo fazer, quando eu passo a fazer, né, tudo bem, um pouco antes eu quase morro, mas durante eu, beleza, eu tô conseguindo, e depois me vem uma culpa. Isso tem a ver, essa culpa pós? Tem alguma coisa a ver? Isso é uma questão minha. Sim, sim, tem a ver. Sim, se chegar lá na criança, você vai ter alguma voz dela falando, você não merece. Ah, então do não merecimento. Você não merece. Eu falei, gente, mas por quê? Aí começa outros tipos de pensamento, tipo, não, aí só vê coisa errada, sabe assim? Em vez de, pô, você tá Sim, olhando o negócio, um monte de coisa legal, mas você viu sim. só as coisas ruins, entendeu? Aham. Sim, tem alguma coisa. E também, em algum nível, assim, pode ser, não é uma afirmação, porque, né, cada caso é um caso, mas pode ser que a sua criança, a sua adolescente falou, então você é bonita, você é bonita. E aí, de repente, quando você também começa a mostrar que você sabe se comunicar bem, que você é inteligente, começa a dar certo, talvez venha alguma culpa, porque talvez você está pegando o lugar de alguém, porque você tinha entrado no lugar do sou bonita, então deixa esse lugar do inteligente para o outro. Então pode ser, tá? Mas não dá para afirmar. Entendi, tem esse também, esse joguinho. Ah, saquei. Seres humanos, nós assim somos infinitas equações. A criança ferida é uma praça com muitas ruas que vão desembocando em avenidas, então sempre são muitas variáveis, infinitas. Eu tô observando, tô nesse estudo, né? Tipo, meu Deus. Sim, Bom, deixa eu ver aqui se eu esqueci. Ah, sim, sobre os traumas, que eu acho importante falar. Eu, quando comecei o meu processo, quando eu fui começar a estudar, quando a primeira vez que me falaram sobre traumas, eu falei, mas eu não tive trauma, assim. Primeiro que eu não lembrava direito de nada. Segundo que, para mim, trauma era uma coisa muito horrorosa. Então, eu realmente achava que eu não tinha sofrido nenhum trauma. Mesmo tendo bem nítido na minha cabeça situações bem ruins na minha família, mas eu não relacionava, você entende? Então, eu sim, queria que você sim. falasse sobre esses traumas que não necessariamente é uma coisa catastrófica, assim. Porque realmente quando a gente fala em trauma, a gente pensa num abuso, num espancamento, numa coisa, numa morte. E trauma é tudo aquilo que, de certa forma, vai machucando. Então, além desses traumas fortes, que nós chamamos de alopático, tem traumas homeopáticos, que é aquele pai que chega em casa, que às vezes fala boa noite, mas nem olha nos olhos do filho, da filha, já abre o jornal, hoje em dia já vai para a internet. Então, aquilo ali Todo todo dia. dia, isso vai machucando, né? Então, eu tenho até uma amiga, a Paramita, que ela fala que tem traumas que é como se fosse uma tocha de fogo. Foi e queimou. E tem Aham. outros que é aquele fósforo que vai queimando um pouquinho cada dia, mas vai gerar um trauma também. E é forte igual. Eu já cheguei a ver adolescentes com pensamentos suicidas por causa desses traumas homeopáticos. Porque sabe aquela mãe que não presta atenção, que o filho tá falando, ela fala tá. Aparentemente não é um trauma. Mas o que que essas crianças vão criando? O que eu falo não é interessante. Até chegar no Uma momento realidade que é que todo dia. É é, uma puta realidade, porque, cara, é todo é, dia me afirmando, né?
E aí eu não sou interessante, então quando chega ali numa adolescência, se eu não sou interessante, que chega a hora de se relacionar, de se mostrar, então é melhor eu morrer. Uau! E Então são coisas sérias. esses assuntos que é bem tensos, assim, depressões, né? Isso tem muito a ver com a criança ferida, Muito. tá? Uma criança ferida não vista, né? Não trabalhada. Assim, crises de ansiedade, depressão, pânico, é, sempre a criança ferida que não foi cuidada, que não foi tratada ali com que a pessoa, porque assim, lembrando, né, todos nós temos uma criança ferida. E aí quando a gente não vai se olhando, quando a gente não vai cuidando da gente com esse carinho, Uhum. isso vão trazendo sintomas. Porque no corpo físico, se a gente tem uma ferida, sei lá, eu tô com uma ferida no meu pé, eu não cuido, eu vou perder meu pé. E o corpo emocional é a mesma coisa, só que como a gente não enxerga, a gente não faz essas conexões, como você falou. Então, eu não estou cuidando desse corpo emocional, ele vai trazer consequência. E são as doenças emocionais ou as doenças nas áreas da vida, os problemas nas áreas da vida. E que eu acho que no futuro causam doenças físicas também, né? Não sei se foi Sim. comprovado isso, É mas... comprovado, é É? comprovado. Até minha monografia, assim, há anos, né, muitos anos atrás, eu fiz dentro de um hospital. E eu fui estudando isso, era muito interessante. As pessoas com problemas cardíacos, elas estavam com algum problema em relações. Tinha alguma coisa que o coração não estava dando conta. Porque quando o corpo emocional não dá conta, aí chega no corpo físico. Quando o corpo emocional não consegue elaborar, aí chega no físico. Agora já entrando no negócio, por que que a medicina não junta tudo? Pois é, pois é. Não integra tudo, né? Mas tem alguns médicos muito legais que integram. Tem muitos, assim. Não é tão conhecido, devia ser isso, com o que eu Realmente, tinha porque comprovado já. é comprovado nossa, é muito interessante. A minha endócrino, nossa, eu adoro ela. Ela super. Chega lá, ela pergunta da sua vida, o que aconteceu. É muito legal, comprovado. Sim, tem que ser assim. Então, eu sei, agora que, né, eu já te escutei, eu sei que eu tenho uma criança ferida, né? Para quem não sabia, você tem uma criança ferida. Eu também tenho. Todo mundo tem. Então, assim, vamos lá, vamos ter que olhar antes que isso vire uma doença futura. Nós já entendemos isso. Então, como dar esse primeiro passo? Como cuidar disso? Porque é complexo, né? Não é tão fácil Sim. assim, para uma pessoa que nunca nem ouvir falar sobre isso. É. Então, assim, eu sugiro que tenha aí um bom profissional te acompanhando nesse primeiro momento, para você poder identificar quais são as suas dores. Tem realmente pessoas especializadas que vão te ajudar nesse caminho. E a partir do momento que você for identificando, você então e começar a se firmar no seu adulto, porque nós nos achamos adultos, mas muitas vezes nós vivemos na criança. E o que é estar no adulto? É a gente dar conta de sentir a nossa criança. Hoje eu até estava falando sobre isso num grupo de autoconhecimento, que eu falei que geralmente a gente tem a nossa criança ferida em relacionamento amoroso, por exemplo. A gente taca a criança no colo do outro. Fala assim, cuida aqui da minha criança, dá conta da minha criança. Como, por exemplo, se eu tive. Vou pegar um exemplo aqui. Se um homem teve uma mãe que não deu colo para ele vai entrar num relacionamento, ele vai querer uma mulher que dê muito colo. Aí, quando a mulher não dá colinho, a criança ferida vai chorar, porque ele tacou a criança no colo. Então, ou ele vai ficar com raiva e vai brigar, ou ele vai fazer algum joguinho, ou vai retirar o amor, ou vai se fazer de vítima. Então, como crescer? Identificou que esse é o padrão, essa é a sua dor, é assim.
não joga para o outro. Quando eu estava nesse descondicionamento do meu relacionamento, e ainda às vezes eu caio e volto, tenho recaída, assumo, eu sempre vou olhando para o meu marido e vou falando assim: não é o meu pai, não é o meu pai. E vou pegando a criança no colo e vou cuidando dela. O que é isso, né? É a gente poder sentir. Uma das feridas minhas, da minha criança principal, assim, é rejeição. Então, se às vezes eu sinto que meu marido está me rejeitando, às vezes ele nem tá, eu que estou aqui no meu óculos. Uhum. Meu primeiro movimento da minha criança seria começar a brigar com ele, acusar. Uhum. E aí, a partir do momento que eu vejo, eu falo, nossa, ele não é meu pai, ele não tem que resolver o que aconteceu lá na minha infância. E aí eu venho e dou colo e sinto esse desconforto. Passa assim 2 minutos, vem um preenchimento, porque eu vim para dentro de mim. Mas aí tem que Então, ter uma conexão aí, né? Tem que. tem. Por isso que isso a gente precisa mesmo de um profissional que saiba levar mesmo. Eu até hoje, assim, eu faço terapia mesmo trabalhando com isso, porque quando mexe com as nossas questões, a gente realmente fica mais difícil, né? É como assim, como que eu vou fazer um curativo no meu corpo? Como que eu mesma vou dar injeção em mim? Tem pessoas que até fazem, mas é tão gostoso receber um cuidadozinho, né, para poder ir transformando. E eu vejo assim que tem coisas que é bem nítidas, né? E óbvio, quanto mais a gente vai abrindo, mais vai ficando mais claro para você identificar na hora que está acontecendo. Mas tem coisas que mesmo você sabendo, Sim. você vê, negócio já aconteceu. Então, isso é realmente, aí você vê isso acontecendo, você tem que ir lá naquele ponto que você não enxerga e tentar trabalhar mais. É, e chamando o seu adulto, chamando o seu lado maduro e pegar a sua criança no colo e falar: eu cuido de você. Então, a gente precisa parar de jogar nossa criança no colo do outro. Quando que a gente está jogando? Quando a gente está acusando. Quando eu estou acusando o outro, é porque o outro não quis cuidar da minha criança ferida. E, assim, no meu caso, eu sou totalmente diferente, que é o caso do seu marido, eu acho, talvez. Sim, Eu sim. sou o seu marido. Eu, Sim. cara, eu sou total. Por quê? Porque minha família foi, não sei, deveria ser o contrário, né, na minha cabeça, assim. Eu que deveria ganhar essa diferença, mas no caso sou eu que dou a diferença, porque eu acho que é uma vingança da minha criança, né? Então, e aí é o contrário, né? Então. Então, tem vezes que quando eu vejo está acontecendo, é um negócio assim, gente, mas como é que tá? Onde foi que surgiu isso, cara? Mas Sim. é um processo, então, gente. E é um congelamento para não sentir, né? Para não sentir a criança também, né? Aí abafa a criança dentro e nada tá acontecendo. Coisa, celular, vai tampando. Sim. E a racionalização a mil, né? Porque a racionalização, quando a gente começa a pensar e para abafar bem o mundo do sentimento. Abafa o Um pouco sentimento também, né? e vamos que vamos. Eu só queria dar uma dica de um filme que é muito legal, que é Duas Vidas. Você já assistiu esse filme? Não, duas É vidas no Netflix, não. Duas Vidas. Não tem na Netflix. É um filme antigo da Disney. E ele é com Bruce Willis. E ele mostra, ele é um executivo de sucesso, mas muito estressado, não consegue se relacionar e tá ali e de repente aparece ele, criança, atrás dele e ele tem que olhar para a criança ferida dele. É lindo esse filme. Então, para quem quer entender mais um pouquinho e até como é um processo de cura, assista esse filme, Duas Vidas, Nossa, porque fica claro. ai, amei. Muito obrigada, caiu várias Também. coisas na minha cabeça também. Ai, adorei. Então, em breve eu vou te convidar para o meu mundo interno. Sim.
Que legal, que legal. Muito obrigada por você ter compartilhado tudo isso. Gente, qualquer coisa, ela dá é facilitadora de grupos de autoconhecimento e psicóloga. Então, se vocês tiverem interesse em entender um pouco, vocês precisam desse olhar para sua criança interna, pegar no colo, aprender como faz isso, estamos aí, ó, uma terapeuta, psicóloga, enfim, facilitadora para vocês serem auxiliados, né? E eu também queria te falar assim que eu sou sua fã. Eu acompanho o seu Insta. Eu acho tão legal porque você é bonita, você é sucesso. Eu acho tão legal você trazer esse conteúdo tão rico do seu Instagram, porque aí dá para ver, tem uma história que o Osho fala que quando uma alma muito bonita encarna, ela vem num corpo muito bonito. E aí, eu olhando, eu lembrei de você. E eu sinto isso, porque o seu Insta você vai trazendo questões da alma, né? De como é importante. Então, acho tão legal você trazer questões de alimentação, questão de cuidar do planeta, da roupa que usa. Eu aprendo um monte lá com você, com essas questões do tecido. Nossa, é tudo tão rico. Então, assim, queria falar que eu te admiro muito, a sua beleza, a sabedoria da sua alma, né? Que se expressa, assim, de várias formas, assim. Muito lindo o seu trabalho mesmo. Tá desabrochando, devagarinho vai. Nossa, mas tá lindo mesmo, muito lindo. Eu até falo às vezes assim de você. Às vezes quando eu atendo adolescente, eu falo para elas te seguirem no Instagram. Você acaba virando uma referência assim. Nossa, tô aqui chocada, tô aqui muito emocionada, não sei nem como falar, não sei nem como agradecer. Nossa, obrigada. Ai, também amei, viu? Amei. Um beijão. Tchau.